Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está marcado por artigos que têm algum tipo de temática histórica, que referenciam episódios ou personalidades importantes que têm alguma coisa a ver com a mensagem do liberalismo. E o primeiro deles é meu, de minha autoria, Richard Cobden e a Escola de Manchester. Durante boa parte do século XX, muitos, inclusive liberais, passaram a dizer: não, nós defendemos o liberalismo, nós defendemos o capitalismo, mas nós não defendemos aquele capitalismo atrasado, pré-histórico, do século XIX, o capitalismo de Manchester. E durante um bom tempo, eu mesmo, quando comecei a ler sobre liberalismo, ficava sem saber, mas que liberalismo de Manchester é esse? E aí, se a gente for estudar, infelizmente, tanto se criou um estigma contra a chamada Escola de Manchester, que mesmo no movimento liberal a gente tem pouca informação, pouco conhecimento sobre esse capítulo importante da história do liberalismo. E aí, nesse artigo eu conto um pouco sobre a Escola de Manchester, que na verdade foi um movimento político liderado pelas figuras de Richard Cobden e John Bright, que foi um importante orador do parlamento britânico, mas a figura mais marcante do chamado manchesterianismo foi a figura de Richard Cobden, que era um empresário, era um homem de negócios, que batalhou muito para chegar à posição que chegou, que se tornou um líder da pregação contra as leis protecionistas. Ele passou a defender apaixonadamente o liberalismo econômico. Eu abordo a vida e as ideias de Richard Cobden nesse artigo e como ele se destacou na luta contra as chamadas Corn Laws, as leis dos cereais, que eram legislações que garantiam a proteção, aplicavam protecionismo para beneficiar os proprietários de terras latifundiários britânicos. Foi contra as Corn Laws que o movimento manchesteriano se destacou, defendendo ali a abertura dos mercados, a troca comercial, o liberalismo econômico mais pujante possível, e o movimento das Anti-Corn Laws, movimento contra as leis dos cereais, capitaneado pelos manchesterianos ou manchesterianistas, foi um sucesso que marcou o liberalismo econômico a tal ponto que eles se tornaram uma influência muito importante, por exemplo, sobre o Frédéric Bastiat, que é um liberal francês, que é autor do livro A Lei, que é muito mais conhecido entre os liberais brasileiros hoje do que os manchesterianos, talvez por conta desse estigma. Então eu publiquei esse artigo para resgatar um pouco a importância da figura de Richard Cobden e da Escola de Manchester. Ainda numa dimensão histórica, um artigo da página Liberalismo Brazuca, Thoreau, Desobediência Civil e Martin Luther King. Todos nós devemos ter ouvido falar da história de Martin Luther King na luta pelos direitos civis dos negros. Enquanto Malcolm X, ao mesmo tempo, lutava por meios violentos e revolucionários contra os brancos, pela emancipação dos negros na sociedade norte-americana, e conseguia muito pouca coisa com isso, o cristão, protestante, o pastor e líder pacifista Martin Luther King evitava se engajar em conflitos e retóricas radicais, mas conseguiu conquistar, através de passeatas, greves, boicotes, uma série de vitórias na luta por derrubar as leis segregacionistas do seu tempo. O que o artigo desenvolve é demonstrar que há uma influência teórica por trás dessa abordagem pacífica de Luther King, que é a influência de Henry David Thoreau. Henry David Thoreau era um homem do século XIX que, diante da guerra mexicano-americana, um conflito entre os Estados Unidos e o México na década de 1840, que acabou sendo responsável por definir boa parte do território atual dos Estados Unidos, o Thoreau era contra aquela guerra, era contra aquele conflito e era contra a belicosidade influenciada pela doutrina do Destino Manifesto, que influenciava a política externa americana na época, e ele, baseado em ideais de liberdade, propôs atitudes que mudariam para sempre, diz o artigo, o entendimento da relação entre os indivíduos e o Estado, conformando o princípio da desobediência civil. Inclusive, Desobediência Civil é o título de uma das obras, da obra mais famosa do ponto de vista político
de Turreau, que foi um prolífico escritor, e esse livro será lançado numa versão do Instituto Liberal para comercialização dentro do projeto Clássicos do Mundo Livre, projeto idealizado em conjunto com a Atlas Network. Outro personagem histórico importante é o tema de um artigo do João Luiz Mauad, uma relação de frases, mais uma série de citações, A Sabedoria de Walter Williams. Walter Williams foi professor de economia da George Mason University, nascido em 1936, falecido em 2020, e foi um pensador voltado para as ideias liberais. Da relação de citações que o Mauad coloca no seu texto como sendo citações de Williams, ressaltei a seguinte, abre aspas, quando a história do século XX for finalmente escrita, uma de suas principais características será a matança de mais de 170 milhões de pessoas, não em guerra, mas por seu próprio governo. Os governos que lideraram este massacre são a antiga União Soviética, 65 milhões de vítimas, e a República Popular da China, 35 a 40 milhões de vítimas. O ponto a lembrar é que esses governos eram os ídolos dos esquerdistas da América. Essa frase diz tudo, não é preciso dizer muito mais coisas. Outro personagem, também uma série de citações reunidas pelo João Luiz Mauad, A Sabedoria de Clive Staple Lewis. O famoso C.S. Lewis, um autor e escritor cristão britânico, nascido em 1898, falecido em 1963. A maioria de nós brasileiros conhece C.S. Lewis por ser o autor da série de livros As Crônicas de Nárnia. Abre aspas para uma citação de Lewis ressaltada por Mauad. De todas as tiranias, uma tirania exercida sinceramente para o bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva. Seria melhor viver sob o comando de barões ladrões do que sob o comando de intrometidos morais onipotentes. A crueldade do barão ladrão pode às vezes adormecer. Sua cupidez pode, em algum momento, ser saciada. Mas aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem, nos atormentarão sem descanso, pois o fazem com a aprovação de sua própria consciência. Agora, uma pausa para um artigo, o único que não se refere a um personagem histórico, que era um artigo do Douglas Sanders sobre uma questão bem atual. É da liberdade que surgem mais empregos. Como a concorrência estimula o mercado. Douglas Sanders, que é do Instituto de Formação de Líderes, nos traz aqui uma informação bastante interessante sobre a cidade de Lajeado, o município de Lajeado. Ele menciona que a instalação de uma loja da Havan em Lajeado gerou discussão, além da mera oposição ideológica da esquerda, já que o dono da Havan, né, o Luciano Hang, era uma figura que não gosta da esquerda, era uma figura, inclusive, que vem apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Como a loja se instalou na beira da BR-386, relata o Douglas Sanders, ela está coberta por uma legislação federal que permite a abertura do comércio aos domingos. Só que lá em Lajeado era proibido abrir comércio aos domingos. O Código de Posturas vedava, com exceção somente da mão de obra familiar do proprietário, esse tipo de prática aos domingos. Situação que cria desigualdade de condições para a concorrência, bem como ignora que outras atividades econômicas já são desempenhadas nesse mesmo dia de domingo. Atenta a esse fato, a administração municipal acelerou uma proposta já aprovada no Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, que faz a alteração para oportunizar a possibilidade de funcionamento aos domingos a todos os estabelecimentos, à revelia do local geográfico em que eles estejam. Surgiu uma onda de críticas, como é de costume, críticas protecionistas rasteiras e equivocadas, associando inclusive a flexibilização dessa abertura de estabelecimentos comerciais aos domingos a uma suposta exigência da Havan para poder ir ao município de Lajeado. Só que onde ela se instalou já poderia fazer, na verdade, já poderia abrir a loja aos domingos independentemente de ajuste regulatório. Na verdade, a Havan em si
não foi diretamente beneficiada por essa legislação. Foi uma associação incorreta feita pelos críticos. A direção da rede de departamentos poderia muito bem ser egoísta, diz o Douglas Sandri, e se beneficiar sozinha do fato de seus concorrentes estarem fechados aos domingos. Mas teve uma postura nobre e defendeu que a liberdade de empreender fosse estendida aos demais. O próximo artigo volta a um personagem histórico, mas é uma análise de uma das suas obras mais importantes. É um texto do Édipo Vasconcelos, Os Erros Fatais do Socialismo, segundo Friedrich Hayek. O texto em que o artigo se baseia é a obra Arrogância Fatal, Os Erros Fatais do Socialismo, a última das obras de Hayek, e uma das mais brilhantes, em que ele traz à luz as principais características do socialismo que fizeram dele um fracasso sistêmico. Toda a discussão da obra gira em torno da ordem ampliada, uma ordem na qual os indivíduos atuam em conjunto em busca do bem comum, e da ordem natural, na qual os objetivos individuais proporcionam as condições necessárias para a sobrevivência e o progresso. A cooperação voluntária, feita pelos indivíduos associando-se uns aos outros livremente, em vez de através de uma direção central, é muito mais produtiva e é a responsável por um número muito maior de realizações da civilização humana. Finalmente, uma última lista de citações na liderança, como não poderia deixar de ser, com um personagem absolutamente fundamental da história do século XX. A sabedoria de Winston Churchill. Winston Churchill, grande premier britânico, nascido em 1874 e falecido em 1965, foi um dos grandes líderes na Segunda Guerra Mundial dos aliados. À frente do Reino Unido, com seus discursos, inspirou uma legião de soldados britânicos e também de outros povos na luta contra os nazistas. E ressalto da lista uma frase muito conhecida de Churchill, uma citação muito conhecida de Churchill, na verdade são duas frases que se complementam, que todo mundo deve conhecer, e com elas eu encerro o IL Flash de hoje. O socialismo é a filosofia do fracasso, o credo da ignorância e o evangelho da inveja. Sua virtude inerente é a partilha igual da miséria. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.